Um dos aspectos mais importantes, né, da psicologia analítica, né, ou psicologia profunda de Carl Gustav Jung é o processo de individuação, né? E ele, ao elaborar esse conceito, ele faz uma crítica dos ocidentais, né, acerca disso. Ele no seu livro, né, Psicologia e Alquimia, ele remete que a relação, né, do crente, né, independente da sua religião, o do crente com a divindade, isso ele diz na visão ocidental, né? Ele tem apenas um objeto de adoração da divindade. Não tem uma relação de introjetar o sagrado dentro de si para que ele possa se desenvolver como pessoa. É aquela frase, né, que o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Então, a crítica, né, que Jung faz no seu livro se remete à concepção entre o indivíduo e o sagrado, como se o sagrado estivesse fora de si e não dentro de si. Interessante que essa concepção do homem se separar do sagrado, ele aconteceu mediante a reforma protestante, né? Quando foi elaborado o conceito de pecado, né? Original, né? Que até Martin Lutero, né, se elaborou nas obras de Santo Agostinho para poder, né, dar um passo a mais dessa doutrina. E ele falou que o homem, mediante o seu pecado, né, ele se separou de Deus. Então, cabia a Cristo o redimir, né? Então, há um processo de terceirização dos seus sentimentos. Então, a partir daí, né, o homem ele perdeu esse processo de individuação, que é um processo de meia-culpa, né? Interessante que no mesmo tempo de Martinho Lutero existia Santa Teresa d'Ávila, né? Ela escreveu no seu livro Castelo da Alma que o homem pecador ele pode se santificar. Por quê? Porque, por exemplo, no livro, né, de Santa Teresa, o homem ele está separado de Deus mediante o pecado, mas se você ultrapassar, né, esse véu que seria o pecado mediante a ascese, a meditação, o jejum, né, e, e as autos, né, vamos dizer assim, né, como é que eu posso dizer? Né? E os altos sacrifícios, né? Então o homem poderia se achegar de Deus. Por quê? Porque mediante o esforço, mediante, né, a negação do mundo, mediante a meditação, o homem ele vai abrindo mão da sua natureza para se, né, tornar semelhante a Cristo, né? Mediante esse processo de individuação, de interiorização, guardar as palavras nele para que ele seja a palavra. Então, diferente de Lutero, né? Lutero, ele, quando ele fala o conceito de só a escritura, então ele separa que, por exemplo, que a escritura apenas seja a palavra de Deus, não que a palavra de Deus viva no coração do homem, para que o homem possa se purgar de si. No conceito de Lutero, há um processo da justificação. No processo católico, há um processo de interiorização. Então é por isso que, se verificarmos as vidas, né, dos santos católicos, muitos chegaram a viver até um caráter místico, né, mediante a interiorização dos valores cristãos. E uma crítica que Jung também faz nesse livro é a relação também do homem ocidental com o homem oriental. Ora, por quê? Porque o homem oriental, né, principalmente os asiáticos, né, na região da Ásia, por exemplo, tanto os budistas quanto, né, os tibetanos, ele tem um conceito chamado de bhavana, né? O que é? É que o homem ele cultuar dentro de si e trabalhar dentro de si esse processo de individuação para que ele se tornasse até mesmo um novo Buda, né? É uma capacidade de uma pessoa ser totalmente desperto, né?
pessoa se tornar um Buda mediante, né, por exemplo, as interiorizações, né, do ensino de Gautama, né, Siddhartha Gautama, diferentemente do budismo que ele se formou aqui no Ocidente, né, porque o budismo aqui no Ocidente ele se tornou mais uma religião mais ritualística, né, do que interiorizada, né? Então, a crítica de Jung é o que? Por exemplo, em um homem, por exemplo, quando ele contempla um santo ou uma divindade, né? Ou um arquétipo, né? Que pode ser até mesmo o arquétipo do herói, né? Então, até que Jung ele trabalha isso, que tem mais de 12 tipos de arquétipo, é ele encontrar esse arquétipo dentro de si e se encontrar. E a sua teoria, ele se baseia muito que o homem ele perdeu a sua própria essência quando ele perdeu a sua própria religiosidade. Então, a essência do homem é se encontrar dentro da religião. Diferente da visão de Freud, né, que a religião servia apenas por uma questão de libidinal, mas libido, né, em relação ao sexo. Para Jung, a questão libidinal era muito mais larga, muito mais extensa. Por quê? Porque, por exemplo, para Jung, a religião, a ansiedade do sagrado é algo libidinal. E isso, né, ele pôde constatar estudando várias religiões, né? Ele estudou muitas religiões gnósticas, tanto o islamismo quanto o judaísmo, né? Então, ele percebeu isso, né, que o ser humano tem uma tendência de buscar uma coisa que está dentro de si fora, né? Então, o homem, ele poderia se encontrar, né? Se encontrar dentro de si a divindade que ele procura, né? Mas é uma questão mesmo de orientação existencial, né? Dentro dessa libido, né? Então, na visão de Jung, a libido é uma questão muito mais existencial. O homem tem a libido de comer, o homem tem a libido de dormir, o homem tem uma libido muito grande também em relação à metafísica, né? Então, o homem ele vai se incorporando valores metafísicos, né? E se encontrando dentro desse universo totalmente arquetípico, né? Que ele pode ser tanto coletivo, né? Quanto individual, né? Interessante, por exemplo, também dentro dessa questão, né, da espiritualidade católica e dentro da espiritualidade evangélica, né? Se você verificar, por exemplo, nas manifestações religiosas ditas católicas, os católicos abraçavam, né, todas as manifestações correntes dentro do seu próprio seio. Tinha as ordens dos carmelitas, dos jesuítas, né, dos beneditinos e dos franciscanos, porque eles compreendiam cada uma dessas manifestações como uma manifestação, né, do próprio sagrado, né, que a pessoa tem ao contemplar esse santo. Então a pessoa quer ter as características do seu santo padroeiro, né? E isso acontece muito na característica católica. E quando isso acontece, por exemplo, né, no meio protestante, que vai tendo, né, as reformas protestantes, vai tendo, por exemplo, o calvinismo, o luteranismo, o anabatismo, né, e dentre outras religiões dentro do cânon, né, vamos dizer assim, dentro da manifestação religiosa protestante, é chamado, por exemplo, de um caráter totalmente herético, né? Então, é uma espiritualidade que se torna totalmente fragmentária e não comunitária, para que todos possam trabalhar para o mesmo fim, dentro do corpo hermético de Cristo. Então, na visão católica, né, por exemplo, tem uma atuação totalmente hermética, né, dentro do corpo de Cristo, como um processo de individuação. A santificação seria muito mais coletiva. O protestantismo já se tornou uma religião totalmente de cunho individual, do qual a espiritualidade, né, ela não se baseia já numa questão de comunidade, porque cada vez, por exemplo, em que uma pessoa ia ter uma interpretação individual da escritura, fora proposto, né, pelo cânon luterano ou calvinista, era considerado totalmente de hermético. Então, a religiosidade católica ela tinha um conceito muito maior em questão disso, a trabalhar a individualidade
do ser humano dentro desse grupo, lhe dando significado existencial. Então, né, quando Carl Gustav Jung ele trabalha nesse seu livro Psicologia e Alquimia, ele trabalha, por exemplo, que os ícones religiosos, né, servem como processo de individuação, né? Você olha o santo, né, você quer ser igual a ele, não que você o adore, mas isso com um determinado tempo, né, principalmente, né, na visão ocidental, né, após, por exemplo, né, do advento da Revolução Industrial, né, também, por exemplo, houve a Reforma Protestante, né, houve também, por exemplo, a Revolução Francesa, depois houve a Revolução Industrial. Então isso, né, se tornou que a religiosidade se tornasse muito mais individual, né, e iconoclasta, né, porque era algo totalmente contra a imagem. Então, para o católico, a imagem era um conceito totalmente ligado à interiorização, né, da sua espiritualidade, enquanto que para o protestante, né, a sua religião se tornou apenas a religião do livro, do qual que a sua espiritualidade trabalha somente dentro de si, desvinculada de todo símbolo religioso. Então, seu universo, vamos dizer assim, espiritual se tornou totalmente solitário. Então, os céus católicos então, são cheios de anjos, né, que andam dentro, né, que andam na corte divina, enquanto que o católico tem somente o universo protestante, tem somente a trindade. Então, o homem não tem muitos arquétipos, o qual desenvolver a sua individualidade. Então, esse foi o processo, né, um dos processos que levou Jung a elaborar, dentre tantos outros, né, que ele vai estudar diversas regiões, para elaborar o conceito de individuação.